onde as autoridades, onde no final, na reforma, era contra a igreja e sua tradição. As escrituras somente contra a tradição da igreja, do seu clero, suas bulas papais e o Papa falando ex cátedra. Hoje não é mais isso na nossa sociedade, na universidade dessa aqui, jamais. É o princípio de autoridade no final. Eu mesmo. Ou um grupo onde a autoridade e o que é certo e errado é definido numa construção social. E aí onde há um choque de autoridades. A da cristã e o produto da reforma, não a Bíblia, é que a autoridade hoje. Mas o texto não para por aí. Ele vai dizer não apenas que as escrituras têm autoridade no último e final, mas também vai mostrar o proveito, o lucro, a utilidade das escrituras, que é fundamental que você entenda. Como só a escritura, ele tem implicações essenciais para os nossos dias hoje. Porque ele vai dizer, a escritura é útil para um ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça. 4 coisas. E aqui eu tenho pouco tempo, já correu alguns minutos aqui, e eu gostaria de falar rapidamente, quase 20 minutos, metade do tempo. Vamos lá. O que a Escritura então ensina como essencial? Tem tanta coisa que a Escritura ensina, mas deixa eu colocar uma que é importantíssima, que vem fruto da reforma, que é dar a Deus toda a glória, que é até o outro sola, que é o solo e deu glória. Na verdade, somos-se todos para esse fim principal, que é dar a Deus toda a glória. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Esse é um dos ensinos. Você foi criado para isso. O cristianismo vai dizer, o ser humano tem um propósito na vida. Ele foi criado para glorificar o seu Criador ao refleti-lo. Esse é o ensino. Na verdade, você pode resumir as verdades das Escrituras nesse propósito. Mas aí a Bíblia vai e repreende a cada um dos seres humanos. E aqui essa repreensão e essa correção é que é fundamental. Por quê? Porque todo pensamento filosófico, todo sistema religioso, ou os seres humanos, quando dizem que não tem nada de filosofia, mas tem, vai fazer a seguinte pergunta: qual é o problema com a raça humana? Qual é o problema com a gente? Qual é o nosso problema? Nós temos tanta dificuldade aí. Temos petrolão, mensalão, estupro, tráfico de mulheres, aborto, sequestro, corrupção na política, tantas desgraças, séculos após séculos. Qual é o problema do ser humano? Deixa eu dizer para você, biblicamente falando, o que a Bíblia vai informar a sociedade é o seguinte: tudo isso que eu acabei de mencionar são apenas sintomas de algo muito mais sério. E o que está acontecendo na sociedade, que é resolver o problema do homem através da política, através da educação, através de várias outras coisas que apenas são band-aids na ferida, que não vão resolver. O princípio bíblico do só Escritura, com respeito ao problema do homem, é que o homem foi criado para Deus e o homem começou a viver para ele mesmo. E aqui eu quero citar Lutero. Lutero citando Agostinho, que vai dizer que o problema do homem é que ele é homo incurvatus se, no latim. O homem que é encurvado para si mesmo. Esse é a raiz do problema do ser humano. Que ele foi feito para Deus, mas agora ele começa a glorificar, depois da queda de Adão, para ele mesmo. Egoísmo e orgulho. Esse é o grande câncer da nossa sociedade. De todas as áreas. Então o que nós chamamos é idolatria o problema. E até pessoas que não são religiosas, nessa perspectiva a Bíblia vai dizer, não existe essa de não adorar. Todos adoram. A questão é o que você adora. Talvez você seja ateu no sentido de não acreditar num Deus supremo, todo poderoso, todo sabedor de todas as coisas. Mas você tem um mini Deus pelo qual você vive através dele.
não vive para adorar o Criador, mas coisas criadas você coloca como razão da sua vida. E isso se chama idolatria, de acordo com Romanos 1. E quando você pega essa ideia da idolatria e junta com a ideia do egoísmo, é você que é o centro de todas as coisas. Daí onde vem todo o problema do ser humano, onde ele é o centro de tudo e quer explicar tudo através dele. Mas veja como isso é interessante, essa verdade bíblica, que até pessoas que não são cristãs mostram ela. Vou ler aqui um cara que morreu, se suicidou, um romancista conhecidíssimo, o nome dele é David Foster Wallace. Numa universidade, numa formatura, veja o que ele diz. E como é pura verdade isso. Nas trincheiras do dia a dia da vida adulta não existe mesmo essa coisa de ateísmo. Não existe essa de não adorar. Todos adoram. A única escolha que fazemos é o que adorar. Além disso, uma razão extraordinária para escolher uma espécie de Deus ou coisa do tipo espiritual para adorar é que quase qualquer coisa que você adore vai lhe devorar vivo. Se você adora dinheiro e coisas, se é deles que você tira sentido real na vida, então nunca você terá o suficiente. Jamais você se sentirá que tem o bastante. É verdade. Adore seu próprio corpo, beleza e sedução sexual, e sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá 1 milhão de mortes, até que finalmente lhe plantem no chão. Em certo nível, todos já sabemos desse negócio. O truque é conservar a verdade diretamente diante da consciência diária. Adore o poder e se sentirá fraco e com medo e precisará de ainda mais poder sobre os outros para manter o medo à distância. Adore seu intelecto, sendo considerado esperto, e terminará sentindo-se estúpido, uma fraude, sempre a ponto de ser descoberto, e assim por diante. O cara que nem cristão vai dizer: qual é o problema da raça humana? É que ele trocou o Criador por ele mesmo, para adorar coisas desse mundo através dele. Sabe qual é o resultado? Ele vai ser devorado vivo, porque ele quer satisfação e nunca vai conseguir, a não ser que seja no eterno. Vai criar cada vez mais buraco. E o problema é o egoísmo. Eu. Esse é o diagnóstico. Como é que resolve isso? E aqui está a beleza do solo escritura, e você vê a consistência das escrituras, uma das verdades que mostra que ela é pura verdade. É que para resolver o problema do homem, dele fugir dele mesmo e desse egoísmo, como é que você resolve isso? Me diga. Se esse é o diagnóstico, até de não cristãos eles reconhecem essa verdade, como é que você foge de você mesmo? Aonde vem as religiões? Deixa eu dizer como é que você resolve. Vá para a igreja, pague promessa, dê o dízimo, ande de joelhos, faça por onde, leia a Bíblia bem muito, ore feito doido, reze, faça por onde, faça boas obras, e aí você vai ser aceito diante de Deus. Deixa eu dizer para você bem rápido, que tem pouco tempo. O que isso vai produzir? Se eu sou aceito diante de Deus por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, e o meu vizinho não fez, por que eu estou no céu e o outro não? Não, mas porque eu fiz. Porque eu sou melhor que ele, porque eu fui mais inteligente que ele, porque eu fiz por onde, eu mereci, meritocracia. O que é que vai produzir no meu coração? Exatamente o mesmo problema que já foi diagnosticado: orgulho e egoísmo. Está vendo como eu sou melhor? Vai voltar para o mesmo problema. Então, religiosidade, ao invés de ser a solução do problema, é mais combustível para mostrar a carranca e o egoísmo e o orgulho, que é o câncer de todo ser humano. Eu em detrimento dos outros, eu melhor do que os outros, eu em primeiro lugar do que os outros. Como é que você resolve isso? Se nem a religiosidade consegue resolver. Aí onde está a beleza das escrituras, que vai revelar. Para você escapar de você mesmo, é somente pela graça e pela fé, somente por algo que alguém fez por você sem você merecer. Que verdade linda! Que a Bíblia, e somente a Bíblia ensina isso. Você não vai encontrar isso no islamismo, você não vai encontrar isso no hinduísmo, você não vai encontrar isso no mormonismo, você não vai encontrar isso no ateísmo, no existencialismo, no racionalismo, no empirismo, em canto algum, onde você é salvo por graça pura, onde é um sola gracia, pela fé somente, pela sola fide, pelo que Cristo fez somente.
Isso humilha todo ser humano, essa mensagem. Porque não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Quando você percebe que Deus providenciou na pessoa e obra de Cristo aquilo que você não poderia fazer por si mesmo, isso se lhe humilha e lhe liberta para glorificar esse Deus por pura gratidão e não por barganha, para dar glória ao homem. Eu trabalho com gente que é alcoólatra, e todos eles, pessoal da área, o grande problema do alcoólatra aqui, o problema dele é egoísmo. Então o diagnóstico é o mesmo. Como é que ele sai disso? Somente através do Evangelho de pura graça. É impressionante. O que é que as outras religiões dizem? Faça e será aceito. O cristianismo é: você já foi aceito de graça, sem você merecer o que Cristo fez, por isso agora faça. Isso liberta você de você mesmo e coloca você de joelhos em pura gratidão para glorificar ao Criador. E destrói o egoísmo e o orgulho do homem. Isso só pode ser achado nas Escrituras somente. Isso tem implicações, que vamos ver, espero eu, no final agora. Nas relações humanas e áreas da vida. Em todas as áreas da vida. É impressionante. Então você vê a autoridade das Escrituras, a utilidade dela. Por último, agora a suficiência. A Bíblia ensina que ela é própria suficiente. Será que a reforma está certa? Totalmente certa. No final diz assim no versículo 7: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, 13 minutos para esse ponto concluir. Quando ele diz assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O homem de Deus aí é o cristão já transformado. Mas também vai se expandir para outros homens. Por isso é a urgência de chamar os homens a crer nesse evangelho para se tornar um homem de Deus. Por pura graça e merecimento dele próprio. Porque ele é tão pecador como qualquer outro ser humano na face da terra. Mas para quê? Para que ele seja perfeito. A palavra perfeito aí significa suficientemente equipado. Pode ir para o original, o que isso significa. Ser equipado suficientemente ou completamente equipado. Então o homem de Deus é perfeito ou suficientemente ou completamente equipado e perfeitamente habilitado. O que é esse perfeitamente habilitado? Habilitado de forma completa. Para quê? Para algumas boas obras? Para as certas boas obras? Para as muitas boas obras? Não, o texto não diz isso. O texto diz: para todas as boas obras. Então ele é equipado e habilitado pelas Escrituras, completamente, suficientemente, para todo tipo de boa obra que você possa imaginar. É impressionante isso que ele está dizendo. Então, fazer, por exemplo, direito, fazer um curso de direito e advogar, pode ser uma boa obra? É, a Bíblia capacita. Fazer informática e ser um bom profissional da área, é uma boa obra? É, pois a Escritura é suficiente para isso. Você ser político e realizar boa obra como político, a Bíblia lhe capacita para isso. Fazer economia, fazer fisioterapia, fazer enfermagem, matemática e tantas outras coisas da universidade, a Bíblia vai dizer, ela é o fundamento para tudo isso de forma suficiente. É uma afirmação extraordinária isso que os reformadores acreditaram. Como já eu vou demonstrar. É impressionante. E como é que isso se dá então? Deixa eu dar algumas áreas, aí vai a questão da aplicação. Prestem atenção, como isso é fundamental para a vida do dia a dia, principalmente no âmbito de universidade. Primeiro, é daí onde nós temos o berço das ciências modernas. Onde muitos dizem que a ciência moderna, o cristianismo não apoia. Na verdade, é superstição.
acreditar no sobrenatural vai contra os princípios da ciência empírica, porque tem que ser tudo natural, o sistema tem que ser fechado, nada de sobrenatural pode entrar. A história, aqui até os irmãos, os pastores podem me ajudar, na verdade, muitos cientistas que deu origem à ciência moderna, muitos como Galileu, Isaac Newton, todos tinham pressupostos bíblicos e cristãos. E deixa-me dar uma só evidência disso, como é fundamental. Para você poder fazer ciência empírica hoje no laboratório, fazer medicamentos, tecnologia e tantas outras coisas que nós temos hoje, um princípio é fundamental, que se chama a uniformidade da natureza. Que a natureza tem que ser uniforme, tem que ter uma regularidade nas suas leis, a fim de você poder prever as coisas. Porque do contrário, não tem como você fazer ciência de forma alguma. Só que tem um problema. A regularidade da ciência, ela não é provada em canto nenhum com uma pessoa que não é religiosa, não acredita em Deus. Até o ateu, famosíssimo do século XX, matemático e logista, Bertrand Russell, vê o que ele falou sobre a uniformidade da natureza, onde você prevê as coisas porque as leis são constantes e você pode fazer com que o futuro seja igual ao passado. O sol que nasceu hoje vai nascer amanhã também. A lei da gravidade é a mesma de hoje, que foi ontem. Onde é que está a base para que se possa fazer ciência moderna? Porque do contrário, se você não tiver o pressuposto de que a natureza é regular, nenhuma ciência moderna é possível. Veja como um ateu vai dizer, ele tem prova de que a natureza é uniforme por causa do passado, porque ele experimentou que isso é a realidade ontem. O que ele diz? Os princípios gerais da ciência, tais como a crença no reino da lei e a fé que todo evento deve ter uma causa, são completamente dependentes do princípio indutivo, que é da uniformidade da natureza. Quanto são as crenças da vida diária? Todos estes princípios gerais são cridos porque a raça humana encontrou inúmeras instâncias da verdade deles e nenhum exemplo de suas falsidades. Mas, esse é um grande mas isto não providencia nenhuma evidência de sua verdade no futuro. Ah, porque o sol nasceu ontem, como foi o caso de terça, de segunda e de domingo, vai ser isso igual no futuro? Você nunca experimentou o futuro, você não pode basear nisso, não tem prova. É andar em círculos. A menos que o princípio indutivo seja assumido e não provado. Portanto, todo conhecimento que por base da experiência nos fala algo sobre o que não é experimentado, é baseado sobre uma crença, em que a experiência não pode confirmar nem refutar. É muito massa isso aqui. A existência e justificação de tais crenças para o princípio indutivo ou uniformidade da natureza, como veremos, levanta alguns dos mais difíceis e mais debatidos problemas da filosofia. Não tem... É interessante um ateu falando de crença. Muito interessante. E é a base de toda a ciência aqui nessa universidade. Até para você andar de bicicleta, você pressupõe a uniformidade da natureza. Até para você escovar o seu dente hoje de manhã, você pressupôs que quando você apertou o bastão de dente lá e saiu do outro lado, vai acontecer isso amanhã ou hoje de novo. Mas qual é a prova disso? Você não experimentou o futuro? Não tem como justificar isso. Ah, mas o cristão tem. O cristão que tem um Deus que criou todas as coisas, disse lá em Gênesis capítulo 9, que até onde houver sol e lua, vai haver estações, meses e anos, e colheita. É o Deus que disse, Cristo, que sustenta todas as coisas do universo com a força do poder da sua palavra, onde todas as coisas subsistem nele em ordem, e que faz sentido. E por isso, essa é a justificativa para a uniformidade da natureza, que homens como David Hume nunca pôde responder. Você tem como base isso no solo da Escritura, somente nas Escrituras. É impressionante, por isso que é fundamento para qualquer área da ciência ou do conhecimento.
não apenas isso. É também das Escrituras que nasce a democracia, que tanto é louvada aqui no campus aqui. De onde é que surgiu a democracia? Me diga, a igualdade das pessoas. Hoje todos os humanos são iguais. De onde é que surgiu? Porque as outras culturas, antes do cristianismo, fora o judaísmo está dentro aí do cristianismo também, mas fora dessas duas grandes verdades que são bíblicas, que vêm da Bíblia, meu amigo, as culturas eram de hierarquia. Quem tinha pelos seus dons, talentos ou posses, se considerava superior aos outros e tinha direito mais do que os outros. Mulher não tinha nenhuma voto, nenhuma voz. Escravos, bicho, talvez pessoas de cores, muito menos. É no cristianismo e nas escrituras é que nasce a verdade da igualdade. Nasce não, que veio, sempre veio, da igualdade dos homens da democracia. Por quê? Porque é a verdade que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todos eles são iguais. O que eu acho interessante é que as pessoas querem pregar democracia e diversidade na mídia e no ambiente de educação, solapando o fundamento onde essas coisas vieram, sem dar graças a Deus e a sua palavra. É impressionante como essa democracia é feita até por homens que não são cristãos, como o caso de Luke Ferry, trouxe até o livro, A Brief History of Thought, uma breve história do pensamento, onde ele vai mostrar, até em português, infelizmente não é, mas pode ir na livraria, Luke Ferry, um filósofo francês. Vê o que ele diz. Em contradição direta ao mundo grego hierárquico, o cristianismo introduziu a noção que a humanidade era fundamentalmente idêntica, que os homens eram iguais em dignidade, uma ideia sem precedentes naquele tempo, e uma ideia que o nosso mundo deve sua total herança democrática. Muitos de vocês aqui são cristãos. É uma das coisas que vocês têm que trazer para o seu professor de filosofia, o seu professor de história, o seu professor de informática, o seu professor de direito. E nos debates tem que ser trazido isso com força até. Porque é uma coisa inquestionável, até pessoas que não são cristãs reconhecem essa verdade. Todos somos iguais porque somos da mesma natureza, divina imagem e semelhança de Deus. E todos são pecadores. Eu não sou melhor do que um homossexual. Eu sou igual a ele. Na verdade, eu me considero até pior do que o pior pecador que você possa imaginar. Não é isso que o cristianismo ensina? Paulo dizendo, eu sou o principal dos pecadores. Até por conhecer a verdade e muitas vezes não viver à luz dela. Somos criados em imagem e semelhança de Deus. Todos são iguais em pecado, todos são caídos. Interessante, a salvação não é por mérito, porque um é melhor do que o outro, é por pura graça, colocando tudo no mesmo saco, na mesma dignidade, na mesma igualdade. Aí deixa eu dar outro fato, é por isso que esse princípio da reforma, você tem um homem chamado William Wilberforce, que foi um homem político, baseado na verdade bíblica do Só Escritura, que trouxe a abolição da escravatura na Europa e chegou aqui nas Américas. No dia que surgiu a abolição da escravatura, tratar o homem como menor, diferença de raça, de cor, e de tráfico de homens. Sabe o que é que veio? Veio de um estadista, primeiro-ministro, usando princípios bíblicos, dizendo o homem é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, mesmo que a escravidão lhe dê lucro e economicamente seja bom agora, nós precisamos acabar com isso. E depois de muitas lutas, por conta do princípio bíblico da imagem e semelhança de Deus, a justificação pela fé somente, revolucionou o mundo de hoje que nós temos hoje. Saiu da onde isso? O princípio do sola escritura. Deixa eu dar mais outras implicações impressionantes. Outra, da modernidade. Tem um homem chamado Jim Collins. É o guru das empresas, o cara que faz pesquisa de empresas para poderem produzir ainda mais.
Você tem um livro que já foi traduzido, eu não sei, chamado Good to Great. Se tornou um best-seller. Onde Jim Collins, não sendo cristão, vai analisar as maiores empresas e vai analisar por que umas empresas saem de boa para grande, para as maiores, para as melhores. O que faz a diferença de uma empresa boa, lucrativa, em desenvolvimento, para as tops, as melhores do mundo? O que faz? Ele dá 5 princípios. Sabe qual é o último princípio principal de todos? Que ele descobriu, estudando e fazendo pesquisa. É que o executivo, ou o dono, ou a pessoa principal, que tem a maior ação da empresa, ou que está gerenciando a empresa, ele serve os outros. É humilde, mas ser servo de todos e pensar nos outros e não nele. Isso ele identificou usando todas as empresas. O que faz uma diferença entre o melhor para o bom é ser servo de todos. Eu achei, quando eu li isso, eu disse, esse cara passou esses anos todos pesquisando. Porque eu só tenho aqui quando Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Se você quer ser o primeiro, seja o servo de todos. Então parece que descobrindo coisa nova, quando a coisa já estava lá na origem, desde o começo do que é liderança, do que é liderar. Os princípios revolucionários do cristianismo e da escritura. Impressionante. Vou dar mais outro dado. Uma mulher chamada Brené Brown, famosíssima hoje na internet, no YouTube, naqueles TED Talk, que são palestras curtas, que ela tem milhares de views, onde ela vai palestrar, que pesquisou 10 anos na universidade, 10 anos ela levou, escreveu o livro O Poder da Vulnerabilidade. Ela está em crise, que ela não queria ser vulnerável, na verdade ela gosta de ter controle de tudo, mas vai mostrar como a vulnerabilidade é altamente necessária para você ser pai, mãe, profissional e ser uma pessoa diferente na sociedade. Vulnerabilidade. Onde é que sai tem isso aí com toda clareza? Não é nada novo. É somente no cristianismo você encontra um Deus que controla tudo, se tornou vulnerável como um bebê, e mais vulnerável ainda, abrindo seus braços numa cruz para ser morto. Daí é que saiu o poder, como eu falei, para você escapar de você mesmo, do seu egoísmo, do seu orgulho. É por isso que C.S. Lewis, no seu livro The Weight of Glory, O Peso da Glória, um artigozinho chamado A Teologia e a Poesia, na página 140, famosamente ele diz: eu creio no cristianismo como creio que o sol nasceu. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo mais. Que lindo essa parte. É um bom resumo sobre a suficiência, a autoridade das Escrituras, que a reforma pregou e revolucionou, como vocês vão ver aqui na economia, na política, em todas as áreas da vida humana, e que precisa ser retomado logo, porque as grandes universidades como Oxford e Yale, Harvard, são todas fundamentadas e criadas no cristianismo, nas Escrituras. Pode ir atrás também, vá pesquisar. Todas. Por isso que a autoridade não é fideísmo, porque eu começo sem demonstrar. Como é que eu sei que ela é verdadeira a Escritura? Porque através da Escritura, ao lê-la, eu percebo que é divina. Mas não apenas isso. Através das Escrituras eu consigo enxergar tudo mais. E como é consistente a verdade das Escrituras em todas as áreas da vida. Só tem esse tempinho aqui para falar com vocês. Podíamos discorrer mais. Deixa eu colocar de outra maneira. Todos os outros sistemas filosóficos ou religiosos que não são baseados nas Escrituras, sua inerrância, infalibilidade e suficiência, vão mostrar inconsistências de acordo com o seu fundamento. É somente nas Escrituras, onde ela é o fundamento, que você vai ter consistência em todas as áreas. O que é que eu estou falando de consistência? Lógica. Lógica. Meu pensei que fé era contra a razão. Muito pelo contrário.
O princípio da reforma, copiando Agostinho, é que para você ter razão, você tem que ter fé. E fé no lugar certo. A fé é a base para a razão. E não o oposto. Você acabou de ver aqui Bertrand Russell, tendo crença na uniformidade da natureza, sem ter nenhuma justificativa. Todo mundo crê em algum fundamento que não se prova. A questão é, será que é consistente? Hoje de manhã, eu convoco você a crer, e a pesquisar, e a estudar, e a debater. Para ver como isso aqui é altamente consistente. Do começo ao fim. Algo, uma afirmação, declaração, difícil até de se fazer. Mas é a pura verdade, que é da herança da reforma. Porque John Wycliffe, a estrela d'alva da reforma, foi dito aqui, 1330, 1384, disse: toda lei, toda filosofia, toda lógica e toda ética estão nas Sagradas Escrituras. Na Sagrada Escritura está toda a verdade. Todo cristão deve estudar esse livro, que é a completa verdade. Martinho Lutero diz o seguinte: a Escritura apenas é a fonte de toda a sabedoria. A Escritura apenas deve permanecer como juiz e mestre de todos os livros. Quem não consulta a Escritura não saberá de coisa alguma. Nada exceto as palavras divinas devem ser os primeiros princípios dos cristãos. Todas as palavras humanas são conclusões tiradas delas e devem ser trazidas de volta para elas e aprovadas por elas. E essa é a minha mensagem para vocês hoje. E essa é a verdade que vai correr por esse congresso, as outras áreas que vocês vão escutar nas outras palavras. O fundamento é aqui. Tirou isso aqui, perdeu o cristianismo. Tirou só a Escritura, você perdeu só os Cristos. Como Lutero falou também, a Escritura é como um berço, a manjedoura onde está o bebê, Jesus. Tira o bebê Jesus, desculpa, tira a manjedoura, o bebê Jesus cai. Mas não apenas cai o bebê Jesus. Ao cair a Escritura, cai o bebê Jesus, cai o Criador. E a humanidade também. Moralmente, socialmente, intelectualmente, politicamente, economicamente, filosoficamente, por aí vai. Obrigado. Acho que o meu tempo passou um pouco, exatamente 8 minutos. Passou 8 minutos. Obrigado pela atenção. Deus abençoe cada um de vocês.